Seja você feio ou bonito, gordo ou magro, cristão ou não cristão, rico ou pobre, a verdade é que em algum momento da sua vida você vai se deparar com alguma situação de sofrimento. E esse é o tema geral nosso, né? Para que você pare de sofrer sem motivo. Tem um sofrimento aí sem sentido, mas o fato é que o sofrimento é para todo mundo. Então, nós vamos nesse vídeo entender um pouco, né, de por que o sofrimento existe, né, e aprofundar sobre isso um pouco, uma perspectiva bíblica, claro, e como seguir adiante com todo o sofrimento, porque não tem como não sofrer. Sofrer é uma parte natural, é algo que compõe e faz parte da nossa vida, mas pior que sofrer é você sofrer sem motivo, né? Então, no final das contas, a gente vai conversar aqui de um motivo para você sofrer de verdade, né? E algum motivo que justifique ou que dê algum sentido para o sofrimento que você sentiu ou você está sentindo ou passando nesse momento. E o fato é que eu já passei por vários momentos de sofrimento, provavelmente menos do que outras pessoas, com certeza menos do que outras pessoas, mas isso não anula o fato de que todos nós sofremos. E por quê, né? É isso que a gente vai entender hoje. Meu nome é Pedro Américo Almeida, esse aqui é o meu canal. A ideia aqui, além de fazer você sofrer um pouco menos, ou sofrer com mais sentido, é fazer você amar e conhecer mais a palavra, conhecer mais Jesus. E é aqui que a gente está se dedicando há algum tempo já fazendo isso. Acompanhe os vídeos aí e vamos seguir juntos nessa jornada. Tem uma frase que eu gosto muito, ela é do Leandro Gomes de Barros, né? E ela foi uma frase que ficou muito popular através de uma interpretação aí do Ariano Suassuna, de um poema que fala justamente sobre sofrimento. E em determinado trecho desse poema existe aspas, né? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Ou quem foi mexer com essa questão do sofrimento, né, e acabou perdendo a mão, fazendo com que nós sofrêssemos tanto? Bom, de imediato, eu já vou falar aqui que toda a minha perspectiva e tudo que eu vou falar vai ser numa perspectiva cristã. Obviamente, porque eu sou cristão, né? Grande parte da galera que me assiste aqui também é. Então, a perspectiva que nós vamos adotar aqui é uma perspectiva cristã. Lide com isso, tá bom? Mas, partindo desse pressuposto, né, da palavra de Deus, da Bíblia, o sofrimento, ele é algo que ele é permitido por Deus, mas ele não é causado por Deus. E eu vou tentar me explicar, né, do que eu disse, porque isso envolve outros nuances, né? Porque quando a gente fala que Deus não faz algo, é sempre alguma coisa delicada, porque entra aí no tema aí macro da soberania e da agência de Deus, né? E eu não quero entrar nesses pormenores. Eu quero pensar naquilo que afeta a nossa vida, de modo geral, afeta a minha vida e afeta a sua, que o sofrimento, pelo que a palavra demonstra, né? Ele não tem uma origem em Deus. E também não quero tratar aqui sobre o problema do mal, não é o objetivo desse vídeo. Então o sofrimento ele tem outra origem. Quando a gente pensa na palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, a gente tem a criação de um universo e de uma realidade onde não existia sofrimento. Então não existia uma perspectiva e uma existência em que o ser humano sofria. Então essa narrativa ela existe na palavra de Deus. Entretanto, entra um fator aqui que começa a complicar as coisas. E que fator é esse? Quem que é a pessoa que faz a gente sofrer no final das contas? É o diabo? É o diabo das pessoas? Não é o diabo. E por que que não é o diabo? Né? A gente pensa logo no sete pele, né? no cramunhão, no lado de baixo, mas não é ele a pessoa que faz a gente sofrer. Porque quem é o responsável pelo nosso sofrimento é um objeto porque a gente crê que ele não é um ser, né? Mas é uma realidade que ela passa às vezes muito imperceptível e a gente fica aí culpando o diabo pra lá e pra cá, mas na verdade o problema está dentro de nós. O problema é o pecado. E a partir do momento que o pecado entra no mundo, ele rompe a nossa relação com todas as coisas. Ele rompe a nossa relação aqui com a natureza, ele rompe a nossa relação com o trabalho, ele rompe a nossa relação com a nossa família, os nossos relacionamentos, né, interpessoais e, finalmente, rompe aí o nosso relacionamento com Deus. O pecado é responsável por fazer tudo isso. E sem o pecado, nada disso aconteceria. A gente vê imediatamente ali, como uma consequência do pecado, Deus fala para Adão: ó Adão, você trabalhava aqui tranquilamente, mas agora do seu suor aí você vai obter seu trabalho, você vai sofrer para trabalhar. E para a mulher, por exemplo, que ela teria dores agora quando ela fosse ter parto. Claro, Deus falou outras coisas ali, mas eu quero
exemplificar para você de como o pecado liberou o sofrimento no mundo. Então o pecado é esse que ajudou a salgar o pranto nosso e deixar a nossa vida um pouco mais complicada. Ou seja, numa existência pós-pecado, não existe vida sem sofrimento. O sofrimento passa a ser, então, algo inerente à vida. O trabalho vai gerar sofrimento para nós, como eu já disse. Nossos relacionamentos vão gerar sofrimento para nós, vão machucar. E como machucam, né? Essa parte de relacionamentos, de amizades, né? O próprio Jesus, a gente vai falar dele mais pra frente, mas Jesus foi um exemplo disso, né? Jesus foi traído por um cara que andou com ele, foi seu amigo, né? E que até o final Jesus chama ele de amigo. E a traição é o que dói nos nossos relacionamentos, as nossas quebras de confiança, enfim, N situações dos nossos relacionamentos que nos machucam e nos marcam e geram aí uma angústia, né? E geram sofrimento. E um sofrimento que é inerente também à nossa existência, né? E à nossa condição como seres humanos nessa realidade carnal, na nossa finitude. Ou seja, nossa vida vai acabar em algum momento. Então, até que isso aconteça finalmente, a gente passa por vários momentos de doenças, que são mais passageiras ou menos passageiras, são crônicas ou não crônicas, mas no final da vida, né, nos resta enfado, né, e cansaço. Provavelmente doença causada e provavelmente sofrimento advindo de tudo isso. Então, a frustração é parte da vida e a gente não tem como correr, a gente não tem como escapar. O cara que tem muito dinheiro vai chegar um momento que provavelmente ele não vai ter saúde para usufruir dos bens dele. O pobre tá sempre pensando em ter dinheiro e a gente vive aí nessas angústias e tensões, né? Quem não tá se relacionando com alguém, não é, quem é solteiro pensa em ser casado e quem é casado tem saudade da época de solteiro e a gente vive entre as tensões aí, entre o possuir e o querer, né? Entre essa tensão entre o desejo e a posse. Mas é importante eu fazer esse disclaimer aqui de que por mais que a vida tenha sofrimento, a vida não consiste em sofrimento. Isso é uma realidade que você pode admitir também na sua vida. Porque, por mais que exista sofrimento, que a gente passe por sofrimentos, existem bons momentos, existe graça comum, existem coisas boas que todos nós podemos usufruir, existe bondade na sociedade, apesar de todos os pesares. E no meio de tudo isso, as gerações mais recentes, mais novas, vêm crescendo com uma aversão cada vez maior ao sofrimento. Não de que antigamente as pessoas gostavam de sofrer, tá? Isso, se pensar você pensar isso, você é um idiota, né? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que hoje existem menos processos para a gente alcançar as coisas, né? Então, antes, para uma pessoa se alimentar, ela precisava lavrar a terra, e ela precisava plantar, ela precisava esperar, e aquilo crescia, aquilo brotava, às vezes momentos onde a pessoa tinha mais fartura, menos fartura, né? E claro, sempre existiam nuances aí, classes mais abastadas, menos abastadas, mas o fato é que existiam processos que eram mais naturais e mais vividos, né? De forma com mais conformidade, a gente pode dizer assim, porque hoje o imediatismo, né, e o imediatismo causado pela evolução das coisas e não necessariamente por alguma deficiência da geração, nós temos cada vez menos paciência para viver os processos da vida. E processos na nossa vida causam necessariamente sofrimento, porque o processo dói. A gente ouve, os coaches falam muito sobre isso, né? Não, de viver o processo, você tem que saber viver o processo, mas eu não quero levar por esse lado, né? Mas saibam que para nós vivermos de forma digna, né? E de forma sábia, nós vamos passar por processos de sofrimento. Processos lentos, muitas vezes demorados, muitas vezes. Eu me lembro em alguns momentos da vida, por exemplo, que eu tinha trabalhos que eu não gostava de fazer e eu não tinha alternativa. Ou eu trabalhava naquilo ou ficava desempregado, não tinha sustento, então eu precisava trabalhar, precisava executar aquele trabalho mesmo que aquilo fosse um motivo de sofrimento para mim. Mas esse sofrimento produziu em mim maturidade. Então foi importante que eu passasse por esse momento de sofrimento. Foi relevante que eu passasse por esse momento de angústia, de frustração,
ação para que eu colhesse bons frutos na frente. Então, pensando ainda nessa questão da maturidade, né, e pensando nessa questão do sofrimento, talvez até para além do processo, porque existe sofrimento causado pelo processo, mas muitos sofrimentos não são, muitos sofrimentos são contingentes, são ocasionais, nós não sabemos como eles acontecem ou quando eles vão acontecer, mas eles acontecem. E é um fato, né? A perda de um ente querido, uma doença terminal ou uma demissão, que seja. Mas o raciocínio comum é isso, né? Eu vou amadurecer, eu vou crescer. Eu mesmo falei isso agora pra vocês, né? Mas crescer, evoluir pra onde? É a pergunta que fica, né? E esse é um raciocínio muito comum. Não, você precisa sofrer mesmo, mas todo o seu sofrimento vai fazer você crescer. Vai crescer no quê? Crescer pra onde? Isso não é limitado até certo ponto? Porque existe a possibilidade, por exemplo, de uma pessoa sofrer pelos mesmos erros. Ela erra em uma coisa, né? A criança, ela põe o dedo na tomada e aí ela se queima. E a tendência é que ela aprenda a não colocar mais o dedo na tomada. Mas se ela for lá e colocar o dedo na tomada de novo, ela vai sofrer de novo. E se ela aprender a não colocar mais o dedo, né, na tomada, ela vai continuar sofrendo. E a gente não pode olhar para aquilo e falar, não, aquela criança está aprendendo alguma coisa. Não. Muitas vezes as pessoas não aprendem com seus próprios erros. Então, o sofrimento dela está produzindo alguma maturidade? Não necessariamente. Então, nem todo sofrimento te faz crescer. O sofrimento que te faz crescer é um sofrimento que está vinculado e atrelado com um propósito maior, com uma meta realista, uma meta futura, algo que você almeja. Porque se nós temos um propósito, e eu vivo falando isso aqui, de que se nós temos um propósito, nós sabemos como tomar escolhas, nós sabemos para onde ir e nós podemos ressignificar o sofrimento que nós estamos passando. E pensando no contexto cristão, o mais óbvio talvez seria falar que a nossa meta e o nosso objetivo é alcançar o céu, a eternidade com Deus. E, embora seja comum, não está de todo errado, mas vai além disso. Porque, claro, nós devemos ter essa esperança também. Mas essa não deve ser só a nossa esperança. Até porque a gente já está no existente. E o que a gente vai fazer? A gente só vai sentar e esperar? Não, existe uma vida aqui que a gente está vivendo. E por outro lado também, a vida eterna é Cristo Jesus. Nós já estamos incluídos na vida eterna. Nós não estamos sentados esperando a vida eterna. Porque a partir do momento que nós estamos unidos a Cristo, nós já usufruímos dessa vida eterna, embora numa outra realidade, né, corpórea, carnal e transitória, mas essa realidade vai passar, mas nós estamos vivendo ela ainda. Então, como viver e como significar, existe essa palavra? Como dar significado, né, para o sofrimento que nós estamos passando, ou que nós vamos passar, ou que nós já passamos. Nós não acessamos a plenitude dessa realidade da eternidade hoje. Isso é facilmente verificável, porque nós sofremos ainda. Então, se nós sofremos ainda, as coisas ainda dão errado, as coisas ainda, os projetos que eu tento, os sonhos que eu tento realizar, eles ainda não deu certo, né? Uma teologia que anti-prosperidade talvez, né? Mas no sentido de que muitas vezes seus planos não vão dar certo mesmo. Muitas vezes você vai errar, você vai falhar, e aquilo que você planejou, que você sentia que era de Deus, você vai lá e quebra a cara. Isso pode acontecer, e você está sujeito que isso aconteça, porque nós somos falhos, inclusive nas nossas interpretações do que nós pensamos que Deus está dizendo. Então, se essa realidade futura do céu ainda não chegou, como que a gente vive essa realidade terrena, né? E quando a gente olha a palavra de Deus, algo vai chamar nossa atenção sobre esse tema. E falando sobre olhar mais para a palavra de Deus, se inscreve no canal aqui, tá? Ativa o sino, curte o vídeo, dá trabalho de fazer essas produções aqui, de vir aqui preparar o material, gravar, mas você não é obrigado também. Faz aí o que você pensar. A gente tem conteúdo por outros meios também. Tem a newsletter que eu vou deixar aqui o link na descrição, que a gente está escrevendo, né? Que eu tô escrevendo, na verdade. A gente falando que tem outro Christian que edita aqui. Às vezes eu fico pensando numa realidade coletiva, mas os textos sou eu que escrevo, e muitos textos aí fazem paralelos com temas que a gente conversa aqui no canal, só que de maneira mais aprofundada. Você pode se inscrever para receber esses textos também aqui de forma gratuita, tá bom?
Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, algo chama atenção sobre o tema do sofrimento. E o que chama atenção sobre o tema do sofrimento? Chama a nossa atenção o convite para a alegria em meio ao sofrimento. Então, pensando em tudo que eu já falei até agora, né? Pensando em como nós sofremos, de como de como o sofrimento é um fato, né? Não é uma ficção, é algo que nós vamos viver de fato e não tem ninguém que consiga escapar disso. Como que a gente vai encontrar alegria? É difícil encontrar conformidade, mas como a gente encontra alegria até nesse sofrimento? E isso, se você é um leitor da Bíblia, é para te deixar encabulado mesmo, porque parece uma contradição, mas não é. Porque essa alegria, ela vem aqui de duas realidades, tá? A primeira realidade é que nós, como diz o autor de Hebreus, né, lá em Hebreus 4, de que nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que é um sumo sacerdote que se compadece de nós. Ou seja, Jesus foi o exemplo. Jesus não ficou do céu só observando a miséria e o sofrimento humano, mas Jesus veio para a terra e sofreu na sua própria pele todos os sofrimentos que nós estamos sujeitos aqui, né? A palavra fala que ele foi provado em todas as coisas, mas sem pecado. Então Jesus teve tentações, Jesus teve sofrimentos que ele passou nessa terra. Ele viu amigos morrerem, por exemplo. Nós temos esse relato bíblico e ele se emociona com esse resultado do pecado que havia nesse mundo, né? Jesus sofre sofrimentos físicos. Jesus passa pela cruz, uma das mortes mais dolorosas de que se tem registro. Então, sofrimento é algo que Jesus tem conhecimento empírico. Jesus viveu, não é algo idealizado, não é algo que ele imagina como é, não. Jesus sabe como os nossos sofrimentos são. E por isso, ele pode se compadecer de nós. Por isso, nós podemos ter a convicção de que Deus, que também não ficou isento de sofrimento, como teve que executar a sua justiça no seu próprio Filho, de que esse Deus, ele se compadece de nós. E ele faz isso, por quê? Porque ele passou por esse sofrimento. Porque ele sabe como é. E por isso, ele olha para nós e ele não deixa esse sofrimento passar despercebido. Nós temos um Deus que olha e que observa e que tem consciência dos nossos problemas, das situações diversas da vida, dos nossos conflitos, das nossas frustrações, dos nossos desejos não correspondidos. Deus sabe e Deus vê. E você pode crer nisso, porque isso é uma verdade bíblica, de que Deus pode se compadecer de nós em meio ao sofrimento. E, em segundo lugar, de que, em meio a tudo isso, e talvez essa seja uma verdade que eu falei antes, que não te gere não te gere um sentimento de se sentir consolado verdadeiramente, embora possa fazer você e deva fazer você se sentir mais consolado, saber que Deus está vendo seu momento de sofrimento, mas talvez passe por a sua cabeça a pergunta: beleza, mas Deus vê meu sofrimento, mas por que ele me deixa sofrer ainda? E aqui que a gente entra no nosso segundo tópico, né? De que o nosso sofrimento está relacionado com aquilo que eu falei sobre propósito. Porque quando nós sofremos, e Tiago 1, ali no início da carta, vai falar sobre isso, quando nós sofremos, nós passamos por um processo de que onde o objetivo de Deus ele é completo em nós. Ou seja, o objetivo de Deus de nos fazer sermos mais parecidos com Jesus é executado e é efetivado à medida que nós sofremos. O sofrimento, ele é uma oportunidade de nós enxergarmos na nossa vida onde nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. Porque o propósito de Deus é esse. O final de tudo e o propósito de toda a existência de Deus é que Ele quer ter uma família de muitos filhos que sejam semelhantes a Jesus para a honra e glória do seu nome. Então todo sofrimento coopera para esse propósito. Então quando a gente vê lá em Romanos 8, 28 e 29, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né, no segundo seu propósito. Esse propósito que está falando no texto é o que vem em sequência, de que ele nos predestinou a sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Esse é o objetivo, todas as coisas cooperam para isso, tanto o bem quanto o mal, tanto a alegria quanto o sofrimento devem cooperar para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Então todas as coisas devem cooperar para isso. Você tem que ter consciência disso, de que o sofrimento, passageiro ou duradouro, ele está cooperando para formar Cristo em você, Cristo em mim. Nós não estamos isentos do sofrimento por isso.
Porque o sofrimento nos faz e nos forja a sermos mais parecidos com Jesus. Contanto que haja arrependimento, contanto que haja uma autoexaminação daquilo que eu estou praticando, que não deveria praticar, e aquilo que eu posso ser mais parecido com Jesus. O objetivo é que nós amemos a Deus e amemos ao próximo como Jesus amou. E essa é a plenitude de sermos a imagem de Cristo. E para isso nós precisamos caminhar em obediência plena aos mandamentos de Deus. É uma realidade possível? A gente imagina e aparenta que não. Mas eu acredito, né, e na minha vida eu tento acreditar nisso, de que é a realidade que me move, né, e é a realidade que eu espero um dia alcançar. A estatura do varão maduro, né, a estatura do homem perfeito, que foi Jesus Cristo. Talvez, e com certeza, na verdade, nessa terra eu não vou chegar, mas eu quero chegar o mais próximo que eu conseguir disso. E eu quero te deixar um último incentivo, se todos esses não forem suficientes, de que a nossa salvação, se você crê em Deus, a sua salvação e a minha salvação custaram a vida do Filho de Deus, que não tinha culpa nenhuma, não tinha pecado nenhum, não tinha sofrimento em si mesmo, mas que abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua plenitude para se sacrificar por nós, para sofrer no nosso lugar. Essa é a história do nosso Deus. E por isso ela é tão profunda. E por isso ela tem que nos transformar, tem que nos impactar. Porque se o Filho de Deus, Jesus Cristo, sofreu, nós precisamos e devemos seguir o caminho do nosso Senhor e não podemos nos contentar com menos. Precisamos ser parecidos com Jesus, inclusive no seu sofrimento, e não só naquelas coisas que nos convêm. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, que eu já recomendei. Você pode assistir outros vídeos aqui, mas essa é a mensagem de Deus que tem no meu coração aqui e na minha casa para a sua. Tá bom? Um abraço.